Uma família começa a ser destruída depois da morte da avó. Mas o verdadeiro terror não está no que acontece após sua partida, e sim no fato de que tudo parecia planejado muito antes dela morrer. Em Hereditário, cada detalhe escondido, cada símbolo e cada comportamento estranho revelam uma verdade assustadora. Talvez aquela família nunca tenha tido controle sobre o próprio destino. Lançado em 2018 e dirigido por Ari Aster, Hereditário não é apenas um filme de terror. É uma história sobre luto, culpa e segredos familiares que transforma uma tragédia comum em um pesadelo impossível de escapar. A trama acompanha Annie Graham, uma artista que vive com o marido Steve e os filhos Peter e Charlie. Após a morte da mãe, Annie acredita que finalmente poderá deixar para trás uma relação marcada por conflitos. Mas o que ela ainda não sabe é que aquela perda será apenas o começo de algo muito maior. Durante o funeral da avó, Annie percebe que a mãe deixou para trás muitos mistérios. Ela era uma mulher reservada, com comportamentos estranhos, e sua presença ainda parecia dominar a família mesmo depois de sua morte. Entre todos, Charlie era quem possuía uma ligação mais em comum com a avó. A menina era silenciosa, criava figuras com objetos estranhos e parecia enxergar o mundo de uma maneira diferente. Annie tenta acreditar que são apenas características da personalidade da filha, mas pequenos sinais começam a indicar que existe algo escondido naquela relação. Enquanto a família tenta voltar à rotina, Peter, o filho adolescente, enfrenta seus próprios conflitos. Ele quer apenas viver como qualquer jovem, mas acaba sendo obrigado pela mãe a levar Charlie para uma festa. Essa decisão aparentemente simples mudaria tudo. Durante a noite, Charlie come um alimento ao qual é alérgica e começa a ter dificuldades para respirar. Desesperado, Peter coloca a irmã no carro e corre para tentar salvá-la. Em meio à tensão, Charlie coloca a cabeça para fora da janela procurando ar. Então acontece uma das cenas mais chocantes do filme. Ao desviar de um obstáculo na estrada, Peter perde o controle do carro e Charlie morre de uma forma inesperada e brutal. O mais perturbador não é apenas o acidente, mas o silêncio que vem depois. Peter volta para casa completamente em choque e deixa que a mãe descubra sozinha o que aconteceu. A partir daquele momento, a família começa a desmoronar. Annie mergulha em uma culpa profunda. Ela culpa Peter, culpa a si mesma e tenta encontrar uma forma de superar uma dor que parece impossível. É nesse momento que surge Joan, uma mulher aparentemente gentil que afirma conseguir se comunicar com pessoas que já morreram. Desesperada para sentir novamente a presença da filha, Annie aceita participar de uma sessão espiritual. No início, parece funcionar. Mas aquilo que deveria trazer conforto acaba abrindo uma porta para algo muito mais sombrio. Depois disso, acontecimentos estranhos começam a tomar conta da casa. Objetos se movem, sons aparecem durante a noite e a sensação de que existe uma presença observando a família cresce cada vez mais. O que parecia ser apenas uma história sobre uma família destruída pelo sofrimento começa a revelar algo muito mais assustador. Aos poucos, Annie descobre que sua mãe fazia parte de um grupo secreto envolvido com rituais ocultos. Os símbolos espalhados pela casa e os acontecimentos aparentemente aleatórios começam a formar um padrão. E então vem a maior revelação. A família Graham não estava apenas sendo perseguida por uma força sobrenatural. Eles estavam sendo preparados para um plano que começou antes mesmo do nascimento dos filhos. A avó de Charlie fazia parte de um culto dedicado a Paimon, uma entidade demoníaca que precisava de um novo corpo para continuar existindo. Segundo o culto, Charlie era apenas uma etapa desse plano. O verdadeiro objetivo era encontrar um hospedeiro masculino. De repente, vários detalhes do filme ganham outro significado. Os símbolos escondidos, os personagens que aparecem discretamente ao longo da história e até pequenas atitudes da avó deixam de parecer coincidências. Tudo fazia parte de uma preparação.
Quando Annie finalmente percebe a verdade, já não existe mais caminho de volta. O controle da família desaparece completamente. Steve é morto de maneira brutal. Annie é tomada pela influência da entidade e Peter tenta fugir desesperadamente daquele pesadelo. Mas quanto mais ele tenta escapar, mais percebe que está preso em algo que começou muito antes dele entender o que estava acontecendo. No momento final, Peter chega até a casa da árvore, onde encontra os membros do culto esperando por ele. Ali, o ritual termina e a entidade finalmente encontra seu novo recipiente. O que deveria ser uma vitória para Peter se transforma em sua maior derrota. Ele não escapou. Ele apenas cumpriu o papel que sempre esteve destinado a cumprir. O grande terror de Hereditário não está apenas nos elementos sobrenaturais, mas na ideia de que algumas heranças são invisíveis. Traumas, segredos e escolhas feitas por gerações anteriores podem continuar influenciando aqueles que vêm depois. O filme transforma uma família em uma espécie de prisão, onde todos acreditam estar fazendo escolhas próprias, quando na verdade estão seguindo um caminho cuidadosamente preparado. E talvez essa seja a pergunta mais assustadora deixada pela história. Até que ponto realmente controlamos nosso próprio destino? E você percebeu todas essas pistas quando assistiu a Hereditário pela primeira vez ou só entendeu o verdadeiro significado depois do final? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história comentada, deixe seu like, inscreva-se no canal Sinopse e acompanhe os próximos episódios, porque alguns filmes escondem muito mais do que parecem mostrar.